Ontem, nós recebemos aqui o ex-presidente do INCRA, Chico Graziano. Parece que ele não é mais tão neoliberal, não, né? Eu vi aqui o debate, né? Ele fez uma defesa interessante. Aliás, defesa essa que... Ele defesa essa, inclusive, mas que alinha muito... Frustrou algumas expectativas aqui, né? Com certeza. Ele defendeu aqui duas coisas importantes. Primeiro, que não faz mais nenhum sentido haver reforma agrária. E segundo, demonstrou matematicamente e cabalmente, portanto, que o custo de assentamento de um lote de família, hoje, gera uma renda... O custo médio, né? Ele fez um cálculo médio. O cálculo médio no Brasil é de R$217 mil por lote. Mas a renda oferida pelo assentado é de R$3.500 por ano, ou seja, dá R$288 por mês. Interessante essa conta, porque ela mostra que se o dinheiro do assentamento, ou do assentado naquele lote, tivesse sido aplicado na caderneta de poupança, ao invés de ter fomentado todos esses problemas, teria rendido anualmente ao assentado 5 vezes mais do que todo este processo tem rendido. O que mostra, por óbvio, uma absoluta ineficiência e ilógico da aplicação do recurso público à luz do interesse coletivo e até das outras prioridades, saúde, educação, transporte, etc. Então, a conta é muito simples. R$217 mil custa o lote. Se fosse aplicado na poupança, cujo risco é zero, pelo menos era zero até o presente momento, 7,89% de rendimento daria R$17 mil ao ano. Vis-à-vis o montante recebido do assentado, que é R$3.500, resta óbvio, por qualquer pessoa que sabe fazer conta, que é muito mais lógico e muito mais atrativo para o assentado e para a sociedade, por óbvio, fazer uma alocação do recurso na caderneta de poupança do que continuar com esse procedimento que só beneficia, na verdade, os atravessadores que o senhor aqui citou na sua fala. Os gatos. Os atravessadores que fizeram consumir no processo de a reforma agrária, nesses últimos 25 anos, 980 bilhões de reais, quando se calcula o valor da terra no custo médio de R$10 mil o hectare. Então, veja que interessante. Você cria um custo tremendo para a sociedade, do ponto de vista financeiro, cria uma instabilidade jurídica enorme, um conflito social interminável, dá um monte de dinheiro para os intermediários, e aquele que é o objeto final da política pública, que é o assentado, consegue a proeza, depois de tudo isso, de receber 1/5 do que paga a poupança, que é a aplicação no Brasil que pior remunera. Imagine se fosse uma outra aplicação. A proporção da remuneração seria muito menor. Então, eu estou calculando com poupança, cujo risco, em tese, ao menos até o advento desse governo, o risco, em tese, é zero. Então, veja só, quando nós fazemos o cotejamento dessas informações com as suas afirmações, que a gente não difere de que o atravessador é quem ganha, que aquele que explora a miséria alheia é quem ganha, aquele que faz a intermediação da lista de assentados é quem ganha, aquele que vende posição na lista de assentados é quem ganha. Esta demonstração do INCRA deixa isso muito claro. Eu queria lhe perguntar sobre a ótica da política pública. Sim. Diante de todos esses fatos, o senhor entende, e considerando, é óbvio que a alocação de recurso público ela é sempre uma escolha. Se não aplica na saúde e na educação, aplica em outro lugar. Se aplicar na compra de terras e numa conta que não fecha, esse dinheiro está saindo de algum outro lugar. Eu lhe pergunto, o senhor entende que deve haver a continuidade deste modelo ou não? E no caso de entender se o modelo é esse ou se há aprimoramentos, quais seriam eles para que eles fossem feitos? Obrigado. De novo, eu vou, como que, prevenir, né, eventuais assimetrias de interlocução à base das nossas convicções e das nossas concepções de mundo e de sociedade. Quer dizer o seguinte, o economista Amartya Sen se tornou prêmio Nobel de arquitetura, de economia,
porque ele propôs a substituição de um critério de lucratividade, de entesouramento, de capitalização, de eficiência da economia, que carreia do trabalho social a apropriação privada do lucro, para sugerir que só se pode pensar em desenvolvimento com liberdade, com justiça, título da obra dele, e que não é algo que ficou apenas na retórica. A obra dele se chama Desenvolvimento como Liberdade. Foi a formulação de um critério de indicador social de humanidade, de desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Claro que ele se apoiava até em teorias de justiça. Do pensamento liberal, como eu disse, o capitalismo é democrático, ele propõe democracia liberal, ele propõe constituição, ele só não é plenamente, né? Então, do ponto de vista dessa visão de economia que trabalha eficiente a nível de como as contrapartidas, no meu tempo, a gente ia ao banco e levava uma cadernetinha para o caixa assinar as entradas e as saídas, não tinha esse sistema atual, né? A vida não está subordinada a um jogo contábil de contrapartidas de entradas e de saídas. A função da economia não é entesourar a riqueza para o que se apropria como lucro. Na sua questão objetiva, por que eu acho que o modelo deve ser o oposto do que o senhor propõe? Aliás, com a sua proposta, ontem eu ouvi... Não, mas convenhamos, né? O senhor é muito hábil. Mas eu até fiquei pensando, ouvindo a Luísa Trajano ontem contestar o presidente do Banco Central, que com esse modo de pensar a economia, o senhor devia substituir o Roberto Campos lá no Banco Central. Porque pensar que a economia produz indicadores financeiros para medir o desenvolvimento humano é colocar no saldo da realização das políticas públicas aquilo que o Papa tem chamado de os descartáveis, os dispensáveis, o cemitério líquido do Mediterrâneo, ou como foi o cemitério líquido do Atlântico para o fluxo eficiente do trabalho escravo, que enriqueceu o colonato brasileiro, gerando uma cultura de favor que nunca reconheceu a dignidade do direito.